Todo mundo conhece as parábolas de Jesus, certo? Aquelas histórias famosas de Mateus 13. Mas e se elas fossem mais do que simples histórias? E se, na verdade, fossem uma espécie de código, códigos profundamente ligados a um tempo e a um lugar muito específicos, só esperando para serem decifrados? A gente consegue imaginar a cena, Jesus pregando de dentro de um barco para uma multidão na beira da praia. Parece até cena de filme, algo quase mítico. Mas a questão é, e se isso tiver uma base muito mais real do que a gente imagina? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, mais precisamente para 1986. Naquele ano, uma seca muito, mas muito forte baixou as águas do mar da Galileia. E o que apareceu na lama ia conectar essa história antiga com o nosso mundo de um jeito impressionante. Foi encontrado isso aqui, o chamado Barco da Galileia. Os cientistas fizeram a datação por carbono 14 e... bingo! Era do século I. E o mais incrível de tudo, a capacidade dele era de umas 15 pessoas. Agora pensa comigo, Jesus e os 12 apóstolos... cabe certinho, né? De repente, a história bíblica ganha uma conexão física, algo que a gente pode ver e tocar. Então vamos lá. É a partir dessa plataforma flutuante, desse palco bem improvável, que são ditas algumas das palavras mais enigmáticas dos evangelhos. E aqui está o pulo do gato para entender tudo. As parábolas não eram só historinhas universais com uma moral. Elas eram códigos totalmente enraizados na geologia, na economia, na vida cotidiana daquelas pessoas que estavam ali, ouvindo tudo da margem do lago. Para decifrar esses códigos, então, a gente precisa olhar para o chão que eles pisavam e para as águas de onde tiravam o seu sustento. A primeira parábola é a do semeador, uma imagem agrícola, que parece simples, mas o verdadeiro código está nos detalhes do terreno. E aqui a conexão é direta. Quando Jesus fala de terreno rochoso, ele não está só criando uma metáfora. Não, ele está literalmente descrevendo a paisagem da Galileia, uma camada fininha de solo fértil sobre uma base de rocha de basalto. O público deles sabia exatamente do que ele estava falando. Era o quintal da casa deles. Da terra, a gente vai para o mar. E, de novo, outra imagem que qualquer pessoa ali teria entendido na hora. Em lugares como Betsaida, a cidade de Pedro e André, os arqueólogos acharam provas concretas disso. Pesos de rede, âncoras, anzóis. A pesca não era só um trabalho, era um motor da economia. A parábola da rede era, basicamente, o dia a dia deles transformado em uma lição espiritual. Agora, as parábolas mudam de foco. Vão para o comércio, para o valor escondido das coisas e para aquelas transações que podem mudar uma vida inteira. Um tesouro escondido num campo. Uma única pérola de valor incalculável. As duas histórias falam sobre encontrar algo tão precioso que vale a pena vender tudo o que se tem para conseguir aquilo. E olha, por trás dessas histórias existe um realismo muito forte. O próprio autor do Evangelho, Mateus, era um ex-cobrador de impostos. Ele entendia de negócios. E as escavações em Cafarnaum confirmam esse mundo comercial, com moedas da época, tanto locais quanto romanas. Não era conto de fadas, eram negócios do mundo real. E agora a gente chega ao ponto central. Porque a todas essas imagens realistas, Jesus adiciona uma reviravolta, uma virada de chave surpreendente sobre a natureza do reino que ele anunciava. A expectativa na época era clara. As pessoas esperavam um Messias guerreiro, um rei que ia expulsar os romanos e estabelecer um reino político na base da força. Mas a proposta de Jesus era radicalmente diferente. As parábolas do grão de mostarda e do fermento são a chave para a gente entender essa nova visão. Elas viram de cabeça para baixo a expectativa de uma revolução violenta e imediata. O modelo de crescimento do reino que Jesus apresenta é orgânico. Começa com algo minúsculo, quase insignificante. Cresce de forma silenciosa, invisível, de dentro para fora. E o resultado final é um impacto gigantesco e totalmente inesperado. Então, o que é o reino do céu segundo esses códigos? Definitivamente não é uma explosão militar. É uma restauração, uma transformação silenciosa que acontece primeiro por dentro, mudando a própria natureza humana. A implicação disso é profunda. A ação de Deus no mundo, segundo essa visão, não é impositiva ou violenta. É uma graça que trabalha de forma sutil, restaurando a criação a partir do seu núcleo, de dentro para fora. E isso nos deixa com uma pergunta final. Se as parábolas eram sobre reconhecer o valor extraordinário em coisas comuns, um grão de mostarda, um terreno rochoso, a questão que ecoa até hoje é:
Que tesouros e que reinos em potencial estão escondidos bem diante dos nossos olhos, só esperando para serem descobertos?